Olá, estamos começando mais um Estúdio Folha, hoje de forma especial aqui na Secretaria da Saúde, o nosso convidado, o secretário de Saúde de Lages, Clayton Camargo. Clayton, muito obrigada por ter nos recebido em meio a tantas correrias que tem sido esse último ano, na verdade, né, em função da pandemia. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço também. A gente está literalmente um ano nessa correria, né? Dia 16 de março foi quando começamos a instituir o COES em todo o estado e os gabinetes emergenciais nos municípios, e aqui a gente também, na Secretaria de Saúde, no dia 16 foi o dia marcante, porque foi quando a gente começou efetivamente a trabalhar, né? Isso foi numa segunda-feira, quando a gente começou a ter efetivamente as nossas atividades voltadas para a Covid aqui. É importante, acho que toda vez que a gente para um pouco para falar e refletir um pouco sobre a pandemia, porque com um ano a gente tem muita informação, né? São muitas informações, aconteceu muita coisa, tem muito aprendizado, né? E nesse momento onde a gente está vivendo com uma variante nova aqui no nosso território, que muda praticamente coloca em risco quase tudo que nós aprendemos de Covid, por uma mudança de cenário que está acontecendo nesse momento também, né? Mas é importante a gente estar aqui à disposição, e sempre quando a Folha da Série precisar, a gente sempre vai estar de portas abertas aqui. Muito obrigada. Clayton, para começar, eu gostaria de começar falando sobre esses últimos dias de restrições, né? Eu não gosto de chamar de lockdown, porque o lockdown é uma coisa muito mais fechada. Não é, né? Então, esses últimos dias de restrições, fazendo uma comparação do dia 8 de março, um dia antes do decreto do prefeito Seron, até esta semana, os números baixaram muito pelo contrário, eles aumentaram, né? Eu gostaria que você falasse que resultado tivemos, que resultados podemos esperar desse período de restrição, de maior restrição, né? Bom, acho que é importante até para quem está nos acompanhando, que vai assistir isso aqui posteriormente, ter consciência, a mesma consciência que a gente tem. Tá? Toda e qualquer ação que a gente toma hoje, ela começa a ter reflexo daqui a 10, 15 dias. Então, se a gente adota uma medida restritiva hoje, a gente vai começar a sentir o impacto de qualquer movimentação que aconteça a partir entre o 10º e o 15º dia. Isso é o aprendizado que nós temos já de um ano de pandemia em todo o mundo. No nosso caso aqui, nós não aplicamos lockdown, como você muito bem falou, não é lockdown. É apenas, nosso objetivo ela é uma redução de circulação. Por que disso? E as pessoas elas vão perceber isso, principalmente agora nos próximos dias, quando os números eles começam realmente a se confirmar. Tá? O que acontece? Você tem um momento mais crítico da pandemia. Nós não sabemos realmente qual é a origem deste momento. Né? Passamos as férias, passamos o final do ano, as pessoas foram para a praia, todo mundo relaxou um pouco, esperávamos que em janeiro a gente tivesse um baita do problema. E isso não aconteceu. Causou aquele sentimento de que, opa, acho que a pandemia está controlada e o negócio vai acabar. Sentimento geral da nação. Né? E a gente foi relaxando muito quanto sociedade. Falo isso quanto sociedade. Nós aqui na região serrana, felizmente, nós não fechamos leitos, nós não tivemos fechamento de leitos, como aconteceu em outras regiões do estado. A gente teve início de aula, teve as aulas privadas, depois a gente teve carnaval, depois a gente teve as aulas em geral, e tudo isso coincidiu com esse momento que a gente está vivendo agora. E mais uma nova variante da Covid, né, a P1. E agora a gente já sabe que 80% do que está confirmando é a nova variante aqui no nosso estado. E essa variante, secretário, há algum dado de que as vacinas que estão sendo aplicadas são eficazes contra essa variante? Ainda não, porque a gente também... Então é uma nova preocupação, na verdade. Claro, exatamente, porque assim, nós não temos nesse momento a gente começou a ter as pessoas 100% imunizadas a partir de agora. Né? Uma parcela muito pequena. Exatamente, as pessoas que se vacinaram no dia 19 de janeiro, fizeram a segunda dose 15 dias depois, elas começaram a criar efetivamente a imunidade comprovada de cada uma dessas vacinas agora, 30 dias posterior à segunda dose. Então agora a gente começa a ter uma população efetivamente imunizada dentro do território. Então a gente não tem, e essas pessoas no meio desse período, elas podem ter contraído a Covid. Né? Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente chega na situação que nós chegamos aqui, a gente
as medidas restritivas, elas são de redução de circulação. Como nós não temos como apontar o dedo para dizer a culpa é da escola, a culpa é do comércio, a culpa é das férias, a culpa é da balada, nós não temos como comprovar isso. Então, o que a gente precisa fazer? Reduzir a circulação. Por quê? Reduzindo a circulação, você reduz a possibilidade de aumentar o contágio. Se as pessoas elas não estão circulando na mesma velocidade que elas circulam normalmente, a chance da contaminação reduzir ela é muito alta. E esse é o objetivo das medidas restritivas. Reduzir a circulação. Se a gente pensa hoje em Lages, quantas pessoas se movimentam por dia por causa das aulas? Eu vi um dado outro dia, mais ou menos 20 mil pessoas por aí. Nós temos 20 mil estudantes. Então, se esses estudantes eles vão ser levados, parte por pais que vão buscar, que vai ter ônibus, que vão pegar. A gente está falando de uma movimentação de umas 40 mil pessoas. Certo? O potencial de transmissão disso, não estamos dizendo que é o pedal, mas é um grupo que você reduz. Se você reduz atividades econômicas, você reduz a circulação de pessoas na praça, dentro de ambientes fechados, você reduz o risco de contaminação. E esse é o objetivo de medidas restritivas quando a gente chega na situação que a gente chegou. Por que medidas restritivas? Porque nós chegamos no colapso da estrutura de saúde disponível para atendimento. Quando a gente chega nessa situação, se nós não seguramos o nível de contaminação, o que nós estamos admitindo? Que nós vamos ter gente contaminada e de 10% que se contamina vai buscar recursos de hospitalar. Isso é estatística mundial, certo? E essas pessoas, e se hoje nós estamos com as estruturas lotadas, nós estamos assumindo que não teremos, essas pessoas não terão atendimento. Não terão como ser atendidas. Exatamente. Por isso, as medidas restritivas. Então, não são medidas agradáveis? Não são, mas a gente sabe da necessidade. E isso vai começar a aparecer agora. Né? A gente teve, nesse período de 15, 20 dias, nós aumentamos 123 leitos. Né? Foi isso? Foi 132 leitos nós aumentamos de Covid na região serrana. Porque lá a gente estava controlando. Durante um ano nós damos conta da Serra Catarinense inteira sozinhos. Com a situação agravando, o que nós fizemos? Nós articulamos com todos os demais hospitais aqui da região, que são hospitais menores. E nós praticamente abrimos um hospital de campanha na Serra Catarinense. Só que espalhado nos hospitais menores. Ou seja, os pacientes que vinham dos outros municípios para serem atendidos aqui, e agora a coisa se inverteu. Pacientes de Lages passam a ser atendidos em outros municípios. Exatamente. E foram obrigados a criar estruturas para atender essa situação. Né? E mesmo assim, a gravidade deste momento é tão grande que nós estamos com tudo ocupado. Mesmo abrindo 132 leitos de enfermaria, nós estamos com esses 132 leitos ocupados. Então a gente tem uma situação que ela é pandêmica nesse momento aqui, e chegou a nossa vez. Aquilo que aconteceu no Oeste, aconteceu aqui. Vai passar. Mas já tá na região sul. Já está na região norte. Então, infelizmente, é um movimento. Você está falando que o que o oeste do estado viveu, e até outras regiões do país e do mundo, né? A exemplo de Manaus, aí, que entrou num caos total, né? Eu gostaria que o senhor falasse. Há uma preocupação, justamente porque pelo que já foi visto em outras regiões do país, com relação à falta dos insumos, tipo oxigênio, anestésico, medicamentos. Há uma preocupação com relação a que aconteça isso aqui também? A administração do município se preparou para que isso não aconteça? Em janeiro, final do ano, entre dezembro e janeiro, nós fizemos uma compra grande de medicamentos. Principalmente dos anestésicos, né, dos chamados kits de intubação. Nós fizemos isso e que, felizmente, nós fizemos isso porque, nesse momento, nós estamos com alto consumo disso no centro de triagem, porque nós estamos tendo que segurar pacientes aqui, que não era o objetivo nosso. O centro de triagem é um lugar de passagem, mas como não tem leito de UTI para repassar para os pacientes seguirem o fluxo, eles ficam no centro de triagem. Nós estamos praticamente tratando pacientes no centro de triagem. Né? E o consumo desses medicamentos se torna muito elevado. Nós nos antecipamos dessa compra lá em dezembro e janeiro. Inclusive, hoje nós estamos emprestando medicamentos para os hospitais aqui da região. Né? Mas vai acabar. Vai acabar e é uma preocupação que nós temos nesse momento, porque
o poder de compra desses medicamentos, que é a situação que o sul do país vive na pandemia, é muito alta. Então você já tem dificuldade de compras. Oxigênio, a princípio, não era um problema. Mas nós já começamos a ter dificuldade de entrega dos nossos distribuidores de oxigênio. Né? Inclusive, ontem, nós fomos notificados aqui pela empresa que é listada que ela não vai conseguir continuar entregando o consumo que nós estamos tendo de oxigênio aqui no centro de triagem. E existe um outro recurso para solucionar essa falta? Nós vamos fazer mais algumas adaptações na estrutura. Né? Nós vamos levar uma parte dos pacientes que têm maior consumo de oxigênio, que estão ficando aqui no centro de triagem, para a UPA, porque a UPA ela tem usina de oxigênio lá uma estrutura nova, né? A gente já montou ela com uma usina de oxigênio, então ela produz a própria oxigênio dela, então ela não precisa de fornecimento. Então a gente vai fazer essa movimentação exatamente porque já fomos notificados e podemos ter dificuldade de mesmo sendo antecipado as compras. É porque o oxigênio é licitação, né? Então você não consegue fazer estoque de oxigênio. Você tem que o distribuidor ele vai lá, ele vai abastecer todos os cilindros e vai trazer para nós. Então, com isso, a gente está fazendo hoje, nós estávamos em uma reunião anteriormente fazendo o levantamento de como é que está a situação de oxigênio como um todo, porque o Estado está preocupado nesse momento. Né? Algumas semanas atrás não era uma preocupação do Estado, agora já é. Uma preocupação de possibilidade de dificuldade de entrega de oxigênio, principalmente de ter fornecimento do oxigênio para poder chegar em todos os lugares em Santa Catarina. Então a gente já recebeu notificação para isso e estamos nos preparando para reduzir o nosso consumo desses cilindros para a gente poder utilizar mais uma vez a nossa estrutura para tentar continuar sem nenhum tipo de dificuldade nesse sentido do oxigênio. Vamos torcer que a gente não precise de tanto oxigênio, né? O senhor falou, né, que os resultados das restrições começam a aparecer a partir do 15º dia. E também que a movimentação do centro de triagem nesses últimos dias já começou a reduzir. Há uma boa notícia para a nossa população, a expectativa de que a gente consiga voltar a controlar a situação da pandemia aqui na região. O que nos chamou a atenção? Tá? Eu estou com os dados aqui, depois as pessoas essa informação já está circulando, na verdade. Tá? Do dia 5 para o dia 6, foi quando nós começamos a ter um boom de novos casos em Lápis. Ali pelo dia 5 nós estávamos confirmando uma média de 70 a 80 casos por dia, novos. E a partir do dia 6, nós começamos a confirmar 230. E ali foi, 230, 290, 400, 500, e aí começou o nosso crescimento de casos. Ontem à noite, nós confirmamos 112 pessoas. Então, já teve uma redução de novos casos, isso é importante. Começaram a ter sinais de redução de novos casos. Quem olhar os últimos boletins vai perceber que o número de casos ativos em Lages estabilizou faz 2, 3 dias. Não parou de crescer naquela velocidade de 200, 300 que estava vindo. Então já estabilizou o crescimento de casos ativos. Por quê? Porque começa a ter o balanceamento. Eu estou confirmando 112 por dia e ontem eu tive 113 recuperados. Então eu começo a ter. E a partir de hoje, provavelmente, a gente começa a ver essa diferença ser cada vez maior em relação a ter menos confirmados e maior número de recuperados, refletindo 10 dias atrás. Né? Então a gente vai começar a perceber essa situação a partir do 10º dia. Infelizmente, começa já a dar sinais de que isso realmente vai acontecer. O centro de triagem, a movimentação não está grande aqui, porque a gente dividiu com as estratégias que nós temos nas unidades de saúde. Né? Nós concentramos 26 unidades de saúde, viraram 13 aqui no nosso município, para poder ter atendimento, para poder fazer atendimento de caso leve de Covid, das 7 às 19 horas, para descarregar o centro de triagem. E a pediatria, o atendimento das crianças, o centro de triagem também foi direcionado para o hospital infantil. Então, isso também como estratégia para reduzir o volume do centro de triagem. Mesmo assim, o centro de triagem continua na média de atendimento de 300, 300 e pouco. Que ainda é alto. Ainda é alto. Porém, a gente já percebe o número de confirmação dos testados é menor. Isso também é um bom sinal. Mas isso tudo vai ser efetivo a partir de agora. Então, a gente vai começar a perceber. Esses próximos 3, 4 dias, eles são fundamentais para dizer para a gente se as medidas restritivas que nós tomamos vão realmente dar algum tipo de resultado efetivo, né? Ou se a gente vai precisar avaliar o cenário para a gente
mudar algumas situações, fluxos, o que pudesse ser feito para tentar reduzir. Porque o nosso objetivo nesse momento ele tem que ser um só: reduzir a contaminação. Tá certo, secretário. Eu sei que a gente teria muito mais coisa para falar e agradeço muito disponibilizar uma parte do seu tempo, que já é pouco nesse último ano aí para o Folha da Serra. Nós estamos sempre à disposição para levar a informação correta, a informação séria para a população. E pedir mais uma vez, né, que todos fiquem em casa, se cuidem daqueles que estão próximos, continuem lavando as mãos, usando máscara, tomando todos os cuidados. Né? É importante a gente pedir para as pessoas que vão acompanhar a gente aqui, que vão acompanhar essa entrevista, que elas se solidarizem pela situação que a gente está vivendo. Né? Despolitizem o processo. Não é o momento de politizar. A gente está vivendo um momento onde o objetivo é salvar a vida da nossa população. Né? Quem acompanha o centro de triagem, quem vem aqui acompanhar um dia de centro de triagem, você vê as pessoas aqui aguardando. Hoje no centro de triagem, nós tínhamos 11 pessoas de manhã cedo, às 8 horas da manhã, até o prefeito veio aqui, né? 11 pessoas aguardando leito de enfermaria. Não tem para onde mandar. É essa situação que a gente precisa evitar. Todas as medidas que foram feitas é para reduzir que esse cenário continue acontecendo. E é esse o nosso objetivo. Então, mas isso só vai se tornar efetivo se as pessoas elas se comprometerem. Se elas ficarem, nesse período, aquelas que não estão em atividade econômica, ficarem em casa. Se elas saírem para as festas, para as praias, as medidas restritivas começam a se tornar inócuas. E não é esse o nosso objetivo, bem pelo contrário. Nós precisamos disso. Mas só as medidas restritivas, sem a conscientização da nossa população, vai se tornar praticamente zero. Então, nós precisamos do apoio de todos. Felizmente, a gente vê que tem muita gente conscientizada. Existe uma pequena parcela da população que não se conscientiza. E isso é muito triste, né? Mas a gente precisa que as pessoas elas se conscientizem, se adotem as medidas restritivas. Não é hora de ficar visitando parente. Não é hora de ficar fazendo festa, jantar de família, jantar com os amigos. Esse momento é um momento de restrição. Né? Mais um sacrifício que nós, como sociedade, temos que viver, porque, embora a gente já esteja cansado da pandemia, a pandemia não cansou da gente. E ela está aqui, e ela está mostrando que ela está viva e muito forte. Então a gente precisa se fortalecer enquanto sociedade nesse momento para a gente continuar tendo condições de brigar, continuar brigando nessa guerra. Né? Senão a gente vai perder. Bom? Tá certo, secretário. Muito obrigada. Obrigado. A você que nos assiste, muito obrigada. E até a próxima semana com o Estúdio Novo.